mundo inteiro me pudesse ouvir, tenho muito pra contar, dizer que aprendi. E na vida a gente tem que entender que um nasce pra sofrer, enquanto o outro ri. Daí, estimado, estamos de retorno. Gostou do estimado Baby Felizardo? Visto como é especial? Muito bom, muito bom. E sabendo que na nossa região a gente tem que valorizar muito mais, Valorizar. né? Esteve na sapecada lá em Lages, na festa do Pinhão, também não é para qualquer um, ver o resultado, né, como é que vai ficar. Hein? Ah, Parabéns, o Baby não é parabéns. fraco. Ô, estimado, agora vamos falar do dia a dia da medicina e você realmente faz um trabalho já desde 2000 aqui em Rio do Sul e 3 anos antes um pouquinho na região do Vale Norte. Nós estamos num período, evidentemente, que agora estamos entrando para o inverno. Tivemos enchentes há poucos dias, a cidade ainda está terminando de dar os últimos reparos, a administração municipal, as pessoas voltando devagarinho, já estão quase todo mundo já dentro do normal, dentro das suas casas. Mas o calor, o sol, quando está quente, né, estimado? Evidentemente que no verão, a camada de ozônio ela é diferenciada. Esse calor, que mesmo sendo no inverno, a proteção solar, o que você teria para colocar para nós? Nós temos algum vídeo aí que você trouxe também, né? Então, Neri, o que a gente tem que levar em conta realmente aqui, ó? É como as pessoas são, a cultura, a raça, né? Que são todos, a maioria é alemão, europeu, né? Italiano, todos têm a pele um pouco mais clara, cabelo claro, olho claro, vão sofrer muito mais com o sol do que eu, por exemplo, né? Ou as pessoas lá da Bahia, entendeu? As pessoas tem uma pele mais morena. Exatamente, e tal, né? Então isso que é importante, saber fazer o protetor. Tem um vídeo aí que a gente pode analisar como que funciona esse protetor aí, se vocês é o protetor solar. O protetor solar é o quê, exatamente, isso aqui é a nossa pele, ó, tá vendo? É a pele. Ó, ela se submete a tudo, poluição, raios solares, tudo. Isso aí né? é A gente pode ver a epiderme ali, onde está aquelas. Você pode ver, tipo chuvisco. Olha só, o UVB ali, o ultravioleta B, né, que ele atinge a epiderme, e o ultravioleta A, que tem os raios mais finos que atingem a parte mais profunda da pele. Então as pessoas pensam que os raios ultravioletas, que são antes das 10 da manhã, não agridem a pele, mas agride bastante. Ó. Olha o protetor como ele protege a pele. Ó. A gente pensa o protetor solar está entrando no meio da pele, é isso? Exatamente, esse é o filtro. Ó. O filtro rebate, né? Ele bate na pele e desaparece, entendeu? Ó. Ele está dispersando os raios ultravioletas, como está mostrando aí, entendeu? Ó, nós temos filtro solar, nós temos entre o químico e o físico, tá? Um absorve e o outro reflete, né? Então tem essas coisas que protetor solar é importante, tá? Só você sabendo usar o protetor solar, você vai evitar exatamente isso aí que você vai ver, o que pode acontecer, ó. Que tem as células ali, que você teve as células boas, elas começam a se transformar, né? E você vai ver que vai ter uma transformação que pode ser causado tanto pela tua própria genética, como pelo sol, por traumas, né? Aí, tá vendo? Aquele vermelho já é a formação do tumor? Ó, exatamente, o tumorzinho que está se formando, você assim, ó, uma célula vai infectando a outra, bem dizer, entendeu? E assim ela vai se multiplicando. Ó. E aí surge o câncer de pele? E aí surge o câncer de pele. Esse aí está mais na epiderme, né? Depende do tipo de câncer que tem, né? Tem os cânceres que atingem só a epiderme. Esse aí, por exemplo, ó, esse aí é o carcinoma base celular, tá? O CBC que a gente chama, que é o mais comum. Aqui, pô, isso aí a gente vê aqui todo santo dia, né? Tem uns quantos, tá? O mesmo, só que esse é muito comum na região nossa. Meu Deus, só que esse é ulcerado, ó. É um CBC que a gente chama ulcerado. Isso aí o tratamento pode ser de várias formas, tá? Esse aí também é outro tipo de tumor que é muito comum na nossa região, tá? Tudo isso aí. E isso aí tudo provocado pelo sol? Parte genética, por parte traumática, por aquela pessoa que faz a barba e machuca sempre no mesmo local. Também pode acontecer, exatamente. Hoje é comum o congelamento, é? Muito comum, um tratamento muito bom, sabe? Aquelas pessoas que não querem ter corte, depende da região, depende do tipo de tumor. Né? Eu acho que depois tem... Nós temos alguma imagem aí depois para mostrar, a gente pode né? mostrar. Acho que tem, né? Para mostrar como é que é esse congelamento. Exatamente. O fundamental, o Neri, qual é o problema aqui? Daí você pergunta, você usa protetor solar? Uso, tá? Como é que você usa, doutor? Eu passo de manhã. Sim, tá aí depois. Já passei. Já passei? Já passei. Porque se não adianta nada, o protetor você tem que saber que vai durar 3 horas no máximo, tá? É 2 a 3 horas. Pronto. Tem que passar de novo. Tem que passar. Daí tem muitos que não usam. Por que não usam? Porque, ele meleca. Daí você tem que ver se tem a pele oleosa, daí você vai usar em forma de gel, entendeu?
Tem alguns veículos específicos para se usar esse protetor. E não necessariamente só no rosto e na careca, no meu caso, por exemplo. Também nos braços, mãos, né? Geralmente nas áreas expostas, né? Aqui o V do pescoço, né? Nas mãos, no rosto. Orelha, tem muito câncer de pele na orelha porque ele não passa na orelha. Né? E se fala muito também, na verdade, se tem o hábito de usar mais o protetor solar, quem vai para piscinas e quem vai para curtir o verão, praia, essa coisa toda. Mas e o agricultor, que está lá no dia a dia no sol? Para ele é pior ainda, né? Pior ainda, né, estimado? Pior ainda, porque ele está sempre exposto. E aquilo ali que passou muito rápido, diz assim, porque o sol que causa mais aquele vermelhidão, aquele queimor, aquelas bolhas, é o UVB, né? Que está entre 10 e 4 da tarde, que a gente fala, tá? Esse é o pior sol, claro. Mas o outro é o ultravioleta A, ele é um raio mais fino, ele penetra na tua pele e você não nota, mas ele está atingindo lá dentro, entendeu? Lá na derme, entendeu? Isso aí causa fotoenvelhecimento, tumores futuros. Isso quer dizer lá na derme é onde? Tem a pele, tem a camada, a derme quer dizer lá no mas fundo. Não, no fundo, ali naquele desenho, Naquele onde desenho? tinha aquela parte rugadinha ali, Sim. que é a epiderme, a parte mais superficial, né? Aí se você for analisar ali, ó, Ali, ó. a Ali, ó. epiderme ali, ó, a epiderme você vai ver que é essa parte superficial, tá? Que tem a primeira camada ali que você vai ver, aquela camada ali, ó, marronzinha, entendeu? Ali, ó, aí você vai ver, ó, olha onde atinge o ultravioleta B. Ela vai entrando, né? E olha onde atinge o ultravioleta A, lá que interessante. Dá pra ver a flecha pra baixo. Exatamente, É. isso aí é uma animação muito interessante, sabe, Neri? Porque você pode observar como é que funciona, né, a ação dos raios solares, né? É bem legal isso aí. Então tem que se proteger sempre, entendeu? Não Sempre, se proteger né? só Sempre. entre... Independente de verão, inverno, nada. Porque as Independente. pessoas pensam que o tempo está nublado não tem sol, os raios ultravioletas passam. Passam, né? Claro. Porque é muito como dizer, não, mas é no verão, como só no verão? Uhum. Eu saio no inverno aí no sol com essa careca toda, se eu não proteger, eu daqui a pouco vou fazer um câncer de pele. Sim, né? Inclusive... Que já está caminhando, né? Tem umas lesõezinhas que são Já precursoras. tem aí umas dentro, lesões, né, estimado? Já deu, né? Já percebesse já? Então tá. Não tem que dizer para os telespectadores que a gente toma, não precisa dizer, né? O quê? Que nós estamos bebendo aqui. não Só precisa. água. Só água. Aquilo que o passarinho bebe também. Isso aí. Nós bebemos o que o passarinho bebe também. E não aquilo que o passarinho não bebe, né? Claro, Exatamente. né? Ô, estimado. Tá, protetor, isso aí, o protetor solar então, é indispensável em qualquer situação. Sem dúvida. Isso eu tenho que sem deixar dúvida. bem claro. Mas o que eu uso? Que proteção que eu uso? Eu tenho uma É regrinha fator básica. 15, fator 30, 50? Tem uma regra básica, assim, ó. Se você usar de 30 para cima, tá excelente, Tá entendeu? excelente. Porque as pessoas pensam que se você usar 30, eu vou usar 60, o meu é o dobro da proteção. Não, é mentira. Um protege 92,7, outro 92,8, outro 94,5. Não é o dobro de 30 não, para não. 60 que é o dobro. Eu vou usar o Tem nada a 100, o ver, 100 né? é 13. Não é assim que funciona. Ô, estimado, o que é essa tal de alopecia? Nós vemos muito do consultório, alopecia a gente chama alopecia. Tá, alopecia, tá. É casos que acontece, é muito corriqueiro acontecer isso aí, É né? cabelo, né? São pessoas que perdem uma parte do cabelo, às vezes, entendeu, Chico? Desculpa, Neri. Mas é parecido com o Chico, tá tudo certo. Tudo igual, né? Tá Não tudo tá igual. tudo igual. Você tá Chico usando foi óculos, dois. O Chico foi o meu professor, então tá tudo certo. Tem algumas fotos. Isso aqui é uma alopecia de barba, né? Geralmente acontece por estresse, né? Cai pedaços assim? Cai, geralmente são redondos, assim, ó, né? São bem característicos, né? Tem outros casos, assim, ó. Esse é o caso de uma pessoa que perdeu totalmente porque teve um distúrbio, teve um trauma familiar muito grande, aconteceu assim, pode perder totalmente, assim, pode perder totalmente o cabelo. Esse caso aí que está aparecendo mais rápido é porque o cabelo, quando ele cresce, ele começa a crescer branco, tá? Geralmente ele Aí, pode... quando cresce, ele cresce branco. e Quando depois, ele volta. depois ele pigmenta novamente, né? Tem vários casos. Tem vários tratamentos também, né? Tem tratamentos com tópicos, tem tratamentos que são injetáveis, tem uns que precisam de intradermoterapia, Tá, mesoterapia. e esse fator, você disse assim, um trauma na família? Psicológico, uma perda familiar. Uma preocupação, uma perda de um familiar. O emocional vai lá embaixo. Esse emocional indo lá embaixo, ele pode provocar isso aí? Pode. Geralmente ocorre por isso, tá, Chico? Geralmente é por isso. Neri. Neri, meu Deus do céu, eu tô com o Chico. Mas o Chico é muito querido, estimado. O Chico é um estimado. É porque eu vi semana passada, outra mês lá eu tava com o Chico. Então, assim, Neri, isso aí é muito corriqueiro no consultório, por isso que eu trouxe, né? As pessoas se preocupam muito. Que não é o meu caso, eu é por opção. Exatamente. Claro que eu fui ficando careca, também ninguém não dá opção, porque você tem o supercílio. Claro, eu raspo tudo. Você tem supercílio, tem axila, tem no corpo, porque depois tem a exatamente. alopecia, tem a universal, né? Que o universal é aquela pessoa que não tem exatamente, Que não tem nada, né? Esse é outro problema. Esse que não tem pelo nenhum, também é provocado em função de alguma doença, de um trauma? Pode ser mais a parte genética daí, né? Já é Não, um mas problema mas que veio com pelos e ficou sem tem pelos. casos que ocorreu, entendeu? Mas Tem, né? que recidiva, tá? Que pode voltar. Que pode voltar. Exatamente.
Agora tem um caso interessante, numa foto ali tinha uma criança, mas já passou, tudo bem que... Passou ali já? Passou, foi a primeira foto que passou, mas tudo certo, eu explico. É uma criancinha que... O que aconteceu? A gente não conseguia dar o diagnóstico dela, o que era aquilo, o que era aquilo. Eu pedi para o pai observar, né? O pai e a mãe observar. E a gente descobriu que ele está fazendo uma alopecia de tração. Ele mesmo se Ele está arrancando o cabelo? Exatamente, quando estava sozinho, ele estava meio nervoso. Criança, devia ter 3, 4 anos de idade. Mas ele mesmo arrancava o cabelo, só que não se dava conta. Tá? E tem aquela alopecia de tração que a gente chama, são os afro, né? As pessoas negras que usam aqueles cabelos muito puxados para trás, entendeu? Começa a se tornar uma alopecia permanente também, né? Também, né? Pode acontecer. Mas tudo tem tratamento isso aí, né? Alguns têm, alguns se tornam permanentes, né? Alguns se tornam permanentes. Alguns se tornam permanentes, dependendo, né, da causa, né? O fator. Ô, estimado, nós tínhamos 2 vídeos, foi os 2, será? Não, eu acho que tem um do tratamento que foi feito, aí, ó, esse tratamento eu acho caso foi muito interessante. Esse ali é o tratamento já que está sendo feito. Isso aí, mas esse caso eu tinha que fazer uma intradermoterapia, eu tinha que fazer isso aí, só a evolução do tratamento, né, que a gente teve que fazer mesoterapia, a gente teve que injetar biotina, pantenol, tivemos que injetar o minoxidil, tivemos que injetar várias coisas. Está injetando muita coisa, só para entender, injetar essa medicação, é injetado aqui no couro cabeludo? É injetado, porque assim, ó, funciona da seguinte forma, a gente faz um pool de substâncias, mescla numa seringa e faz a intradermoterapia, né? Você vai até onde está o bulbo, entendeu? Até onde está o bulbo capilar. Isso aí é um caso interessante, porque não voltava, a gente tentou com os tratamentos convencionais, né, com medicamentos tópicos orais, não voltou, e depois com esse tratamento e já com a tranquilidade, quando a pessoa tem a tranquilidade em casa, ajuda muito. Quer dizer, a tranquilidade você quer dizer quando voltou aquele estágio anterior de bem com a vida. Passou aquele trauma, aquele emocional, melhorou. Inclusive, o estresse também deve ser um complicador, né? É, porque procuram muito por queda de cabelo, né? O meu caso é engraçado porque eles chegam assim... Pois você... Não, daí os pacientes chegam homens, por exemplo, eu digo, nem adianta olhar para mim porque o meu problema é genético. O meu problema é genético, né? É, porque nós temos problema genético, né? Nós temos aqueles fatores que são os fisiológicos. Porque as pessoas pensam que o cabelo cresce, você corta, cresce. Não tem nada a ver. O cabelo tem uma fase de crescimento, uma fase de repouso e uma fase de queda. Uma fase de queda, né? Então eu costumo dizer, por exemplo, a fase de crescimento se chama uma fase anágena, por exemplo. Ela dura de 2 a 10 anos, vamos supor. Uma média. Daí chega no teu consultório e diz assim, doutor, por que antes meu cabelo crescia até a cintura, agora cresce até aqui? Porque a tua fase de crescimento antes durava 10 anos, agora está durando 2. Tá entendendo? Então tem período de queda que pode durar até 4 ou 8 meses. Entendeu? Então a pessoa pensa, mas já são fios longos, são outro tipo de características que você vê, né? Estimado, vamos ver sobre tumores, cânceres. Temos alguma coisa ali? Eu acho que temos, né? Exatamente, são pessoas que não cuidam. Esse caso aí, se der um pause aí, não sei se ele pode dar um pause. Esse caso é um caso interessante porque é uma criança para mim, né? Tem 16 anos e já está apresentando uma ceratose solar ali no nariz. Tem vários tipos de tumores, esses são aqueles comuns, né? Que são 90%, que é o CBC, que é o carcinoma base celular que a gente viu. Isso é um espino celular que acontece geralmente em mucosa, tá, Chico? Neri, a gente tem que ter mais cuidado. E esse é o pior de todos, que é o melanoma, né? Esse é aquele que mata, aquela famosa pinta, né? O melanoma é tão complicado assim? O melanoma é complicadíssimo, tá? Isso aí, ó, eu deixei essa foto ali para... No dedo é muito perigoso também, tá, Neri? Mas tinha uma foto anterior ali... Bom, essas pintas aí não é para se alarmarem, né, Neri? Tem várias pintas que são totalmente benignas, né? Agora, aquelas pintas pretas ali, tem algumas que elas são, como é que eu vou te explicar, que elas são assimétricas, que ela tem uma pigmentação maior, ou tem vários tipos de cor, sabe? Então, uma coisa que é muito importante, quem tem pinta, por exemplo, vai no médico, tem que ser no posto de saúde, eles vão indicar se tem que ir. Uma pintinha preta lá. Mas o problema é que eles só procuram o médico, porque tem uma cultura aqui na região e no Brasil, não sei se no mundo, mas tem uma cultura, o médico toca... Aí está mostrando as imagens novamente, isso aí é só um espino celular, né? Aqui, ó, se puder dar um pause aí, ó. Olha só como ela é uma lesão bem negra, bem pigmentada. Isso aí é um vaso celular pigmentado, diferente da outra, tá? Mas bem, enfim, deixa eu te comentar assim. Eles vão procurar o médico porque ele está há 20 anos com uma pinta, né? Daí ela vai lá no doutor Anuar, o doutor Anuar resolveu fazer um anátomo patológico, fui lá, tirei um pedacinho, né, mandei para o patologista. Mandou fazer os exames. Daí, confirmou, né? Porque geralmente a gente vê, confirmou que é o melanoma. Daí, porque o doutor Anuar tocou, porque o doutor João tocou, porque o doutor José tocou, o paciente foi lá e morreu. Foi a óbito. E daí você pergunta, mas a culpa foi de quem? Porque ele só foi no médico 20, 30 anos depois. Vai procurar o médico quando? Quando a pinta cresceu, quando
está sangrando, quando está doendo. Esse que é o problema, que só procuram depois, e daí depois tem algumas coisas que não tem... Que não tem mais volta, né? Não tem mais volta, Que não né? tem mais volta, né? O caso do melanoma é assim, entendeu? Do melanoma, né? O melanoma é muito... Então, pintou uma pinta, pintou a pinta, procure o médico. Não se preocupar tanto, né? Porque tem várias características, a maioria é totalmente benigna, 95%, entendeu? É benigno? Tranquilo, mas tem que ver, tem algumas que tem que se estudar, né? Tem que se estudar, né? Isso aí são cirurgias, tem que ser feito, é tratamento Geralmente só... não, depende, né? Depende. Tem uns que são cirúrgicos, né? Você faz cirúrgico, agora, dependendo da profundidade da lesão, do grau da lesão, você tem que fazer uma retirada, pegar uma borda, tirar 5 centímetros de cada borda, entendeu? Tem uns que tem que ir para rádio, outros para químio. Sim, para terapia, Isso, quimioterapia. depende muito, né? Tem uns que só com procedimento cirúrgico, depois acompanha com ultrassom, raio-x de tórax, alguns exames laboratoriais. Depende muito do tipo, né? Ô, estimado, patologias. As mais comuns que acontecem, assim, tipo... Nós temos vídeo aí também, tem eu algumas, acho, né? eu quero colocar algumas fotos para vocês ver o que acontece geralmente no consultório. Se ele puder passar, bom, deixa eu ver. Isso aqui ó, é a famosa psoríase, tá? Que são aquelas lesões descamativas. Isso é um caso... Dá para dar um pause aí? Não sei se ele consegue. Dá para segurar, estimado Fábio? Não dá, né? Então tá. Isso aí é um caso de psoríase, depois eu explico, tá? Isso é o antes e o depois que ele tem que fazer. É o antes e depois, o né? antes e depois. Esse caso é um caso interessante que eu tive, porque a psoríase é aquelas lesões que dá mais em cotovelos e em joelhos, tá? São lesões vermelhas, descamativas, que a gente chama eritêmato descamativas, que coçam bastante, tá? Mas o caso desse nosso amigo já era bem intenso, já afetava uma parte, assim, todos os membros superiores, inferiores, já tinha problemas já de todos os tipos. Isso aí coça? Coça muito. Coça muito? Se depois ele deixar passar, ele vai ver que ele fez um tratamento já com os medicamentos mais modernos que são os medicamentos biológicos, que isso que eu estou te dizendo, o SUS está pagando isso aí, entendeu? São medicamentos que você paga R$6.000 por mês durante a vida, entendeu? Mas depois tem uma vida tranquila, uma vida... E lá já está a pessoa recuperada. O antes e depois é um caso bem legal. A gente tem muitos casos, Chicos, que a gente está fazendo até pelo SUS aqui, até aqui da Policlínica. E a psoríase é uma doença que é mais estética, sabe? Se tem algumas, claro, né, que são articulares, que são eritrodérmicas, que pode se infeccionar, mas o básico, ele é mais estético, tá? Mas tem vários tipos de tratamento, desde cremes, comprimidos e os biológicos agora que vieram para fazer... Mas, assim, soluções muito boas, né? Muito boas. Esse caso que eu coloquei aí, ó, é um caso porque nos problemas de pele tem muitos diagnósticos diferenciais que são iguais e você não sabe o que é, né? Esse caso a gente foi estudar e eu desconfiei de outra coisa, né? Só porque eu perguntei para ela se teve lesões nas mãos, né? Isso é um caso de sífilis, por incrível que pareça, a gente pega... De sífilis? De sífilis. Sífilis é uma doença venérea. Exatamente. E é uma doença, olha só, que caso interessante, porque a gente vê aquelas lesões serpentiginosas ali, entendeu? Pelo tipo de desenho, entendeu? Nós temos muitas lesões parecidas, certo? Deixa eu ver se tem alguma mais aí. Então, isso foi o caso de sífilis. Esse tipo de lesão aí, ele pode se tornar um tumor? Não. Né? Não, isso é um caso interessante de rina, né? Isso aqui já é um caso de acne, já grau 5, depois isso acne? É uma acne grau 5, grau 6. Aqui é uma dermatite das fraldas, né? Que dá nas criancinhas, né? Que os pais se preocupam muito. Olha a estrelinha vermelha, como ela cresceu ali, ó. Geralmente a tinta vermelha nas tatuagens que ocorre isso. Isso aí depois eu posso explicar. A pele boa tá brigando com a pele ruim, com a pinta, e fica aquele halo nevos que a gente chama, fica aquela coisa branca ao redor. E daí os pais se preocupam muito, tá? Então tem duas coisas. Pode ser tipo um precursor do vitiligo, lesões de vitiligo, como simplesmente a tua pele vai querer lutar, a pele boa luta contra a pinta. Então a pinta tira a cor da pele e a pele tira a cor da pinta. Nós temos casos de vitiligo ali nesse vídeo? Sabe? Não trouxe. Imagens, o vitiligo geralmente as pessoas sabem, né? Que é o vitiligo é muito comum na região também? É comum, tem bastante. O vitiligo é o quê também? Ele vem do emocional, do trauma? O que fica partes que a pele fica diferente no rosto, no pescoço, no braço, a gente costuma dizer que é uma doença autoimune, né? Você pode tanto nascer com ela, como ser adquirida, como pode ser traumática. Pode ser genética, né? Não existe uma cura definitiva, existem vários tratamentos, estão melhorando, entendeu? Desde quando é pequeno, tem os tratamentos tópicos com imunomoduladores que vão modular as tuas células, que pode melhorar quando são aquelas mais localizadas, sabe? Pálpebra, região peniana, essa região da cintura tem bons prognósticos. Tem alguns que quando é menor, você pode tirar um pedacinho da pele de um lugar, enxertar ali, né, que leva os melanócitos da pigmentação, são umas coisas que dá para fazer. E ele pode ser genético também? Pode? Pode ser genético. Então, para psoríase também,
como o vitiligo, geralmente, mas não quer dizer que o pai tenha, o filho vai ter, né? Mas o vitiligo normalmente é o quê? É realmente de um estado emocional? Não, pode Pode acontecer ser. por estado Mas emocional. não, normalmente não é. Não, pode acontecer por estado emocional. Na medicina a gente aprende uma coisa, Chico. Nunca dizer nunca e nunca dizer sempre, certo? Pode acontecer de vários fatores, tá? Assim, pode ser traumático? Pode. Ah, perdi o pai, perdi a mãe, perdi o cachorrinho, entendeu? Pode ser, acontecer né? isso aí. Ô, estimado, nós vamos ao nosso intervalo, nós temos 3 coisas ainda para falar de criocirurgia, vamos falar das micoses que aparecem muito nas enchentes, e as enchentes ocorreram agora há poucos dias aí, e vamos falar de botox, preenchimento, laser, numa passada bem rapidinha, porque nós também temos que mostrar aí o vídeo das aventuras do estimado médico Anuar de Bilmar, que gosta de expedições de moto, jipe no meio da água, enfim, percorre o mundo curtindo a vida, claro, nos seus momentos de lazer. Depois do nosso Baby Felizardo, manda bala, estimado! Only fool rush in. If I can help falling in love with you, shall I stay or be